Boa tarde, Itapeva! Estamos começando mais um programa sem censura. Hoje está aqui comigo o capitão Daniel Pires, que é o comandante da primeira companhia de Itapeva, e o soldado Pimenta. Tudo bom com vocês? Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Boa tarde. Então, aqui eu sempre começo assim o programa, para quem não conhece vocês, pedindo para vocês contar um pouco da história de vocês, né? Eu sei que o Pires não é daqui de Itapeva, o Pimenta é, para vocês contar um pouco como que você veio parar em Itapeva. A história é um pouco longa, mas vou ser bem breve com ela, tá? Primeiramente, boa tarde, Matheus, boa tarde a todos os ouvintes. Eu sou nascido, criado em São Paulo, capital, zona oeste de São Paulo. Eu mudei para a cidade de Cerqueira, César, onde eu resido. É próximo daqui, não é muito longe não, próximo à região de Avaré. E com 16 anos de idade, fui fazer faculdade para fora, depois ingressei na polícia com 18 para 19 anos. Entrou novo, então? Entrei, prestei concurso para soldado, com 18, 19 anos, eu já estava ingressando na corporação. E aí morei em diversos lugares, trabalhei em diversos lugares, até chegar agosto do ano passado, quando fui promovido a capitão. E onde eu trabalhava era a vaga de tenente, eu teria que sair de lá, obviamente, devido à promoção. E o local mais próximo daqueles que eu já tinha estudado, que eu tinha interesse, era Itapeva. E deu tudo certo, graças a Deus, conversei, fui bem recebido, o comandante disponibilizou a vaga, me aceitou aqui. E desde setembro, quando de fato me apresentei aqui, tô conhecendo Itapeva, né, desbravando pouco a pouco aí os problemas, as dificuldades e trabalhando. Mapeando para trabalhar, para tentar dar conta da demanda. E você, soldado Pimenta, você é daqui mesmo, né? Sou daqui mesmo, sou nascido e criado aqui há 38 anos já. Nossa. Eu tive alguns trabalhos, né, fora da PM, e aí com 28 anos eu passei no concurso. Aí fui para a escola da polícia, me formei, aí estudamos, né, a gente estudou muito lá, que a nota ela conta muito para você, no final, poder escolher, né, as unidades que trabalham. E por sorte a gente teve aí o 54 Batalhão, que abriu um número grande de vagas, e eu consegui retornar, né? Depois da minha formação eu consegui retornar direto para o 54. Aí, chegaram a se apresentar aqui, eu fui destinado para Piaí, né? Uma área da segunda companhia, bem lá no Vale do Ribeiro. Lá. Aí fiquei lá por 4 anos e vim... Segunda companhia do batalhão daqui, né? Do 54, isso. Né? A segunda companhia pertence a Capão Bonito. E aí fiquei lá 4 anos lá, trabalhando. E aí, em março de 2020, eu vim para cá, para Itapeva. E tô desde então, desde março de 2020. Pra cá. E no caso, assim, é mais fácil você ir trabalhar, igual no teu caso, numa cidade que você não conhece, ou igual no teu, voltar para onde você já nasceu? É mais fácil você ir trabalhar numa cidade que você não conhece. Você não conhece, mais tranquilo, né? A gente, assim, o número do meu concurso ali teve uma determinada sorte, né? Vamos falar assim, que abriu 35 vagas. Um número grande de vagas pro interior. E tive a sorte de poder retornar. Mas a grande maioria fica em São Paulo. Eu tenho a experiência que, como eu disse, eu moro há muitos anos já em Cerqueira, César. E trabalhei, a maior parte hoje estou indo para 24 anos de polícia, dos quais 4 anos eu trabalhei em Cerqueira, César. Quase 4 anos, 3 anos e meio. E a maior parte do tempo trabalhei em outros municípios. Tem os prós e os contras, né? Trabalhar na cidade que você reside. Né? No caso de Cerqueira, César, o lado bom é de você conhecer a fundo os problemas, pela cidade ser pequena, tanto, né? Você conhece todo mundo, acaba sabendo onde dói, onde aperta o calo e consegue ter até melhores ideias, né? Sabe, os melhores caminhos, atalhos, você já tem na cabeça de como resolver. Contrapartida, existe muita confusão, a pessoa confunde muito, né? O pessoal te conhece. Aquele amigo de escola quer aprontar e acha que tem que aliviar. Tem isso também, é um pouco complicado, né? Além do telefone nosso virar 190, né? Que todo mundo conhece, tem acesso, aí fica complicado, né? É difícil ter uma noite de sono tranquila. É mais fácil ligar direto no teu número do que no 190, né? Até porque aqui você liga cá em Sorocaba, né? Depois que manda pra cá, né? Isso aí é uma coisa interessante, que você pontuou, Matheus, o 90 cair em Sorocaba.
Isso aí mudou há alguns anos, né? Que tem a central do Copom agora. Pode parecer, né, um pouco mais complexo, só que o pessoal do Copom, né, tanto São Paulo, né, a central do Copom, como Sorocaba, que é descentralizado, eles passam por um treinamento, eles são treinados para diversos tipos de situação e estão prontos para atender a sociedade, sim. Então, às vezes pode parecer estranho. Eu dou exemplo de novo da minha cidade lá. Antes o pessoal ligava no quartel, viu, tá tendo uma ocorrência aqui, é do lado do Bar do Zé, aqui do lado do Bar do Zé, perto da Dona Maria. E, às vezes a pessoa liga para passar esse tipo de informação e de fato a pessoa que está lá não conhece, né? Mas ela aí vai precisar sim do endereço, qual é o endereço da ocorrência, o que está acontecendo e informações básicas para ela registrar. E a pessoa fazendo isso, registrando 190, né, isso, bom, já pontuou aqui que é uma coisa que eu recomendo mesmo, qualquer problema que faça assim 190, que além de tudo a gente tem um controle estatístico de tudo isso. A gente faz, a polícia ela faz um controle, ela faz um estudo em cima de acionamentos, os tipos de problema, onde mais tem problema, onde mais tem ocorrência, tudo vira número, a gente tabula tudo e isso é muito interessante para o planejamento da polícia, de modo geral. Né, tanto regional como a polícia como um todo. Então é interessante que se faça 190. E a gente tenta quebrar um pouco essa mística. Mas vai ligar, mas vai cair lá, mas vai ser acionado, pode ter certeza. A pessoa ligando 190 vai cair lá, vai registrar e a viatura vai. Que outra coisa que é controlada também é o tempo-resposta. Entendeu? Então, uma vez que é registrado lá, isso fica registrado via computador lá em Sorocaba, ao mesmo tempo já cai na tela aqui do Copom no batalhão, em Itapeva, e ele já resposta. E ele tem ali, dependendo da gravidade da ocorrência, segundos para despachar uma viatura. Entendi. Entendeu? E a viatura vai, é lógico que talvez a gente vai chegar nesse ponto também, que nós temos um problema assim de efetivo, né? Que está no estado todo, né? No estado todo, né? Uma média de 20%, né? Abaixo do que deveria ter. A gente chama de claro, né? Existe um claro de 20% aquém do que deveria ter, como você pontuou. Então a gente enfrenta esse problema e é uma missão nossa também como comandante planejar estratégias para a gente extrair mais com menos. Sim. Né? Então, já que está limitado o efetivo, você então tem a gente tenta. Então, como eu disse, o atendimento 190, salvo se já não tiver, as viaturas já estiverem empenhadas em outras ocorrências, a viatura vai até o seu acionamento. Sim. Pode ter certeza disso. E a gente estabelece também critérios de prioridade. É natural que um roubo em residência em andamento vai ser prioridade frente a uma ocorrência que até ligou com antecedência, um bêbado na rua, um som alto numa residência, alguma coisa do tipo. São estabelecidas prioridades. Né? Então, é trabalhado dessa forma. É bem bacana o controle que a polícia faz, o estudo em cima disso. E uma dúvida, ainda nessa linha de central, já que comentou, veio agora essa pergunta. E no caso, por exemplo, aqui igual Itapeva, que nós temos a GCM, não seria interessante para a PM e para a GCM ter uma central conjunta de ambas, exatamente para fazer essa divisão? Ou é complicado? É complicado eu analisar isso de bate-pronto, viu, Matheus? Porque apesar de todos estarem focados na segurança pública, no interesse, no bem comum aí da sociedade, cada um a polícia tem uma formação padrão já, uma instituição de quase 200 anos, né? E a GCM ela tem toda uma sistemática própria, e a GCM ela é pautada nos interesses próprios daquele município, tem um treinamento diferente, né? Então, para se falar sempre a mesma linha, tem que todo mundo treinar junto e fazer junto, né? Isso não quer dizer que eu sou contra, não, muito pelo contrário, né? A guarda, eu acho que ela vem a somar. Acho que as guardas municipais, de modo geral, no estado, nos 625, 45, 607 municípios de São Paulo, tem muitos municípios que têm a guarda e ela vem crescendo, tudo, né? A gente vê guardas aí bem estruturadas, né? Que estão fazendo um excelente serviço e, infelizmente, Matheus, serviço tem para todo mundo, tanto para a polícia militar quanto para a guarda, né? Então nós somos de um ramo profissional aí que nunca vai faltar serviço. E eu acho que só vem a somar. Isso para a população é excelente. Sim.
E assim, né, vendo assim, né, a parte da hierarquia dentro da polícia. Para quem, por exemplo, quer entrar sendo... o primeiro do seu escalonamento seria o tenente. Assim, a Como que funciona carreira essa parte militar... pra quem não conhece? A carreira militar, ela é formada da seguinte forma, né? Ela tem do soldado, que é o posto inicial, até o coronel. Certo. E existe uma divisão entre oficiais e praças. Certo. O praça seria do soldado até o subtenente e o oficial do tenente até o coronel. Então, e é feita uma divisão até para ingresso. Para ingressar como um soldado, sai o edital da polícia, acho que praticamente todo ano sai o edital, inclusive o governo atual não vem trabalhando fortemente para aumentar, para diminuir aumentar o efetivo, né? Isso, claro que a gente comentou, essa falta de policiais. E para oficial já é específico o concurso para a Academia do Barro Branco. Concurso feito pela VUNESP hoje em dia. Anualmente, todo ano abre, em média de 200 vagas. Então é bastante vaga também. Para soldado, estão trabalhando, acho que na casa de estão tentando suprir um lapso de 5 mil aí por ano. Hoje eu tinha ouvido alguma coisa de 20 mil ainda para esse ano agora. O número preciso eu não sei te informar, viu? Até porque nós temos, instituição policial militar, temos uma limitação de formação. Porque não basta, né? Porque a ideia nossa não é só número. Não podemos trabalhar só com o número. Quanto mais policial, melhor. A grosso modo, sim, mas temos que formar bem esses policiais, né? Assim, não é tão simples, né? Formação de um soldado é de 1 ano e é um treinamento puxado. Porque em tese, um bem formado, ele vai fazer o papel que 6 não formados não faz, né? Tem as limitações também dos quartéis que são escola, né? Sim. Tanto da academia quanto das escolas de soldado, né? Tem uma limitação X ali. A estrutura tem um limite de formação, consegue por ano, né? Na verdade, a demanda veio crescendo, mas a estrutura continua a mesma, né? Dentro a parte de formação. Né? Ainda conseguiu ampliar bastante, viu? Teve um esforço geral da instituição, porque o efetivo que eu falei que é o problema nosso é efetivo geral, tanto para a rua como professor, né, que é oriundo da própria instituição, para formar nas diversas áreas que são necessárias para formar um policial militar. Então a gente tem uma limitação. E foi feito, nos últimos 2, 3 anos, aí tem sido feito um trabalho de um esforço muito grande mesmo, para ampliar e conseguir formar o maior número possível de policiais. E no caso, enquanto está na academia, já vai recebendo um salário para se manter enquanto está na formação. Já sai dali praticamente empregado. O concurso para oficial Sim, tanto para soldado quanto para o oficial, né? No caso da Academia do Barro Branco. Você assumiu a vaga, você ingressou na escola, você já está recebendo. Você tem um salário próprio de início de carreira, né? No caso da academia, você entra como aluno oficial e tem um salário progressivo a cada ano, né? São 4 anos de formação, cada ano tem um salário específico. E tem tipo estágio, de vez em quando vai para batalhão, tudo igual uma faculdade normal. Sim, tem bastante estágio, bastante operações. Se você não conheceu, Matheus, tem qualquer dia se oportune aí conhecer a Academia do Barro Branco, que é bem bacana lá, uma formação excelente, excelentes professores, excelente, mesmo estrutura, a organização é muito boa, não só da Academia do Barro Branco, como as escolas de formação de soldado. Normalmente a linha militar ela é muito boa mesmo nessa questão, né? A grade curricular ela é muito bacana, os treinamentos são constantes. E não só, né? Falando pro cara pessoa que vai ingressar na polícia, né? Tanto homem quanto mulher, né? E é muito bacana a formação. E saiba também que não para por aí. Depois de formado também, nossos policiais eles continuam passando por treinamento. Nós temos alguns treinamentos específicos que são feitos todos os meses, né? E outros tipos de treinamento, por exemplo, teste físico, essas coisas que é feito uma vez por ano, acompanhamento tanto médico, psicológico, como físico, que é feito todo ano também.
Não, e o que é importante, né? Principalmente o médico e o psicológico, né? Porque é muita pressão, né? Demais, Complicado, demais, sem dúvida. É um serviço Na verdade, o estafante. PM ele sai pra rua sem saber se vai voltar, né? Exato. Essa é a grande missão. Na verdade, existe até um juramento, né? Quando você se forma, que você jura a própria vida em detrimento do outro, sem saber quem é. Essa é a grande missão do policial. É aquilo que a lei fala, né? Tipo, qualquer um do povo pode, o policial tem a obrigação. Ele deve. A lei fala deve, né? A palavra, exatamente. O policial não pode se omitir, ele tem que, se tiver ante uma situação de risco, que vai colocar em risco sua vida, ele tem que ir avante. E você, soldado Pimenta, como que foi a sua formação, a parte de praça? Que você é praça, né? Praça. Na parte da praça, como que é a formação? Então, ela é uma formação bem, como que eu vou dizer? Uma formação bem técnica, né? É cobrado. A gente ouve, né? Às vezes em determinadas ocorrências, várias besteiras, né? Do povo, da sociedade ali, achando que o cara que tá ali é porque ele você não estudou e virou polícia, né? Um jargão comum aí entre as pessoas que não conhecem. Sim. Mas dentro do curso de formação de soldados, ele é um curso bem específico, é um curso bem técnico, ele é puxado, certo? Você tem 53 matérias para Uma faculdade. 53 matérias para você eliminar no período de 12 meses. Né? Você tem as suas notas, que são notas normais, né, de provas. Tem semanas que a gente faz 4 provas de matérias diferentes, tem dias que você faz 3 provas de matérias diferentes, então ela tem assim, as suas peculiaridades, né? Durante a formação você aprende muito, conhece muito, né? Tem a experiência de ter contato com diversas pessoas, tanto com os oficiais que são instrutores, quanto com os praças também, são número de variedade de instrutores, né? E assim, não tem como falar que o policial militar, ele não tem conhecimento, porque ele é muito exigido, como você falou, né? A formação militar, ela é bem rígida com isso, né? Ela te dá uma estrutura legal, você tem, né, toda uma estrutura boa. Dá um plano de carreira isso, também, só né? que ela é bem cobrado, né? Bem cobrado. Sim. E assim, quais são os principais desafios que vocês entendem que a Polícia Militar de Itapeva tem enfrentado, assim, hoje em dia? Matheus, eu vejo os desafios de Itapeva, a princípio eu vejo como desafios gerais, né? Nós temos um ferrenho combate à droga, ao uso de droga, ao tráfico de drogas. Isso está presente em todos os locais do estado, do país e do mundo. A gente sabe disso. É um problema quem sério. derrota Paraguai, né? É um problema sério e a gente tenta combater com exidentes. Itapeva, não só Itapeva, né, como a região nossa aqui, vou me arriscar a falar que a gente goza de relativa tranquilidade, né? Lógico que tem problemas, né? Mas a gente faz o acompanhamento estatístico das ocorrências, né, de todos os tipos de ocorrências. Lógico que vez ou outra a gente fica sabendo de um crime, um homicídio, algo mais cruel, algo mas o número não é tão expressivo quanto os grandes centros, né? Vamos ser bem realistas, né? Então, nós temos roubo, sim, nós temos furto, sim, na cidade, mas eles estão, de certa forma, controlados. A gente... Tá dentro do... na verdade... Vamos dizer assim, até ruim a palavra que eu vou usar, mas está dentro da normalidade do esperado. É lógico que tipo assim, a gente fala de estatística, fala muito de estatística, mas é a ferramenta que a gente tem. É lógico que se a estatística é 0,01%, mas você que foi atingido, para você não valeu de nada a estatística, né? A gente sabe disso. Mas é a realidade que a gente consegue trabalhar, né? Então a gente trabalha em cima disso. E hoje em dia, né, dos números que eu tenho, a gente vem conseguindo baixar aos poucos todos os índices, né? E há um trabalho frequente, contínuo, vamos dizer assim, em relação ao tráfico de drogas. Em relação aos furtos, que é algo que incomoda muito, né? Você ter seu bem levado, você sai para trabalhar, volta, alguém entrou na sua casa, é algo muito ruim. Então a gente
tenta, através de planos de ação, de algumas operações pontuais, a gente tenta fazer a prevenção, né, desse crime, que é o que afeta muito. Em termos de tráfico de droga, né, a realidade que temos aqui, nós fazemos constantes prisões, tem várias, né, eu tenho um levantamento estatístico também de várias prisões que os policiais que executam um brilhante trabalho aqui em Itapeva e nos municípios próximos, né, eles fazem um excelente trabalho, mas a gente vê que ainda o ponto principal é mais difícil de ser atingido. Porque nós fazemos várias prisões, com certa quantidade de porções, com dinheiro, eventualmente balança algum local de tráfico, isso aí é constante. Os policiais nossos trabalham e a gente faz esse tipo de prisão. A gente tenta, né, isso é um trabalho inclusive do governo do estado, né, em investir mais em tecnologia, a gente trabalhar com o setor de inteligência para pegar e ir mais acima, né? Ir mais acima, pegar o fornecedor, aquele transportador, a droga proibir vindo. A droga de chegar isso, aqui tentar evitar que... Só que acho que há de se convir que é um trabalho mais difícil, né? É lógico, o crime hoje em dia ele é bem estruturado, não é tão simples assim, né? Eu acho que a gente tem algumas estratégias, essas eu não posso falar aqui, mas a gente vem trabalhando bastante nesse sentido, de tentar ir mais na origem do problema. E não, mas isso, lógico, sem abandonar melhor esse prevenir pequeno... do que remediar. Sem abandonar esse combate ao pequeno tráfico, que já é jargão também da população, fala que a gente enxuga gelo, de fato mas vamos dizer assim, é um enxugar gelo, mas a gente não pode deixar de enxugar. Exatamente. É um trabalho, exatamente. Se deixar, se a gente abandonar, a coisa cresce e começa a tomar um rumo que passa a perder, sair do controle, né? Vamos dizer assim. O problema, né, principalmente do tráfico, né? Entendeu? Se estiver errado, você, por favor, me corrija. Até para me aprender um pouco mais, né? Sobre segurança pública. Mas é que assim, principalmente no tráfico, a base, que é o vendedor ali de rua e tal, você prende um hoje, amanhã o traficante vai lá, o chefe vai lá, coloca outro no lugar. Isso. E ainda tem os caras que tá esperando aquele ser preso para pegar a vaga dele. É complicado, por isso que viram enxugar gelo. Sim, Matheus, o assunto ele é tão mais complexo que isso, dá pra gente passar uma semana conversando sobre isso aqui. É um trabalho que não é um trabalho só de polícia também. E a gente costuma falar que o tráfico, só pra você entender mais ou menos como funciona, né? A gente costuma falar que o tráfico é a mãe dos crimes. Porque através do tráfico existe muito homicídio que acontece por conta do tráfico. Roubo que acontece por conta do tráfico da droga, né? O cara rouba para comprar droga, o cara furta para vender, para trocar na biqueira, a troco de droga. O traficante manda roubar para pagar a dívida. Uma série, vou dizer assim, 90% dos crimes estão ligados diretamente ao tráfico e ao uso de droga. Então é por isso que a gente costuma falar que é a mãe dos crimes. Então, e ele tem que de fato ser combatido, né? E aí, seguindo naquilo que eu falei, mas não é um problema, é um problema de segurança pública, sem dúvida, mas não é um problema só de polícia, não querendo tirar a nossa responsabilidade de jeito nenhum, isso aí é o nosso combate diário, mas é chamar a discussão vários setores da sociedade, né? Porque para você combater droga, você precisa de educação na casa, educação na escola, estudo, infraestrutura, saúde, política pública, tudo envolve, emprego, é uma série de coisas que vão ajudar ao combate ao tráfico e ao uso de droga. Entendeu? É preciso de uma força mútua entre os poderes e, inclusive, instituições, né? No caso, inclusive, a família, né? Para a gente trabalhar de fato o problema da droga no país. Nós temos, aí citando de um dos trabalhos que a gente faz, nós temos o trabalho do ProERD na polícia também, que é um trabalho bem bacana, que é justamente com o combate, né? O Leãozinho, o combate. Tenho certeza que muitos ouvintes aí devem ter filho na escola que passou, às vezes até ele, adulto hoje, já passou, tendo em vista que é um projeto de mais de 30 anos, né? Que deu muito certo na PM. Que é a PM inserida na escola, né? Pega a faixa etária ali do pessoal da quinta série, né? Do quinto ano do ensino. E justamente para falar sobre o combate à violência e ao uso de droga.
trabalho muito bacana, muito nobre. Ele, dentro das nossas possibilidades, né, a gente queria poder abranger todas as crianças da escola, mas a gente não dá conta, né, tem a de limitação, tudo, né? né? Nossos tentáculos não vão tão longe assim, mas milhares de crianças já passaram por esse projeto. A gente tem policial que hoje veste a farda, que é proerdiano também, então é um projeto muito bacana, né? E é uma faceta nossa que está inserida Mais na social, escola, quase. já voltada mais ao ensino, à educação, né? É um dos projetos que a gente tem, a polícia tem N projetos bacana, até em questão de outros tipos de crime, né? De modo geral, nós temos os projetos de vizinhança solidária, né? Que são projetos criados na polícia também, os grupos. que é bem bacana, né? Que a comunidade envolvida na questão de segurança pública, usando... E facilita o contato. Isso, né, utilizando com a os meios Isso é que temos, interessante. utilizando a tecnologia que a gente tem hoje em dia, né? Redes sociais, redes de comunicação via mensagem, que a população consegue trocar informação de forma rápida e às vezes agiliza. Eu sei que outros lugares que eu trabalhei, a gente conseguiu implantar em vários bairros da cidade, e aquelas microcomunidades ali, né? Que às vezes é um grupo de pessoal de uma rua, né? Que tem, sei lá, 100 moradores naquela rua, mas de repente passou um cara aqui oferecendo uma bicicleta. É de alguém aqui? Não, vamos avisar a polícia. Pô, mas alguém viu? Tira uma foto, o cara consegue tirar uma foto. Através disso a gente consegue resolver um problema de um furto. Sim. De grande Entendeu? valia essa informação. Ela é bacana, é muito... E a rapidez, né, hoje em dia, né? Isso, agilidade de informação. Precisa ter, né, a proximidade, né? Ainda existe alguns paradigmas em relação à sociedade, determinados locais, com a polícia, né? Mas esses trabalhos, esses projetos, eles são feitos para aproximar, né, É um trabalho de humanização, isso, né? Você está mais humanizando com a polícia. Aí, obviamente, a gente tendo um sistema de informação através da sociedade, que nem o capitão comentou ali, de uma única rua, a gente tem também um pronto atendimento mais rápido, né? Que as informações chegam, né, de forma mais céleres ali, e a gente consegue dar uma resposta também nessa situação do vizinhança solidária. Até porque, né, conforme o senhor está falando, né, pelo que eu entendi, a maioria dos crimes assim mais graves que você tem em Itapeva, ele acaba sendo crime passional. Sim. Que não é o ligado a uma gangue, não é ligado a um crime organizado. Exatamente. É uma briga ali que no calor do momento, Não, ou na altura do Exato, álcool, um exato. puxou a faca pro outro. Exato. Nós temos de levantamentos também de crimes bárbaros mesmo, de homicídio, a facada, formas Maioria mais passional. cruéis. A maioria passional, ou mesmo cobrança de dívida. Aí tem uma parte que é cobrança de dívida até do tráfico. Sim. Ou mesmo de agiotagem, de uma forma, de N formas, né? Mas a grande maioria é passional. E aí sim é um trabalho de difícil prevenção. Sim. né? Na verdade, Não tem, é um problema. Não tem como prever. Fica complicado. Não tem. né? Desde que o mundo é mundo, lá tava o homem na caverna, já ia um roubar pedra do outro. Né? Por isso que, né, quando eu comentei assim, né, até falei, é um termo ruim de se usar, mas é o limite aceitável, porque tem situações que você não tem como evitar 100%. Falar assim que não tem nada a se fazer, não, isso não é verdade, né? Tanto que a própria legislação se ajustou a isso. Existe hoje em dia a lei de Maria da Penha. Quando tem a ameaça, né? Tem uma série de posturas que são tomadas. tomadas. O louco, ele não ameaça, ele vai e faz, né? No calor do momento. De posturas para tentar minimizar. E até é um apelo, eu aproveito o seu espaço aqui para falar às mulheres que a gente sabe que é um problema grave, que se sentem coagidas dentro de casa, que percebem algo assim, que não se furtem em procurar a polícia. Tá? Seja via 190, seja via 181, que eu disse que denúncia também é muito importante. Qual que é a diferença do 190 e do 181 é o disque denúncia de forma geral, né? Ele vai cair na ouvidoria, eles vão direcionar para as polícias. Ele é mais então o uma 190 prevenção. O 190 é especificamente a Polícia Militar, o acionamento da Polícia Militar em si. A ocorrência, vamos supor, tá acontecendo algo naquele momento, é 190. É algo que pode acontecer daqui a alguns dias, 181. Isso. De grosso modo é isso. Alguma denúncia, alguma coisa que você tem que fazer, 181 é para isso aí. Lembrando que não tem identificação, né? Isso. 181 e 110.
A denúncia pode ser anônima, né? Isso está previsto até constitucionalmente. Mas é isso, que as pessoas... Isso é interessante deixar, porque às vezes a pessoa tem medo, né? Sim, principalmente questão de tráfico. Como que eu vou ligar aqui e denunciar o vizinho? Uma é anônimo. Essa, capitão, a agressão contra a mulher, às vezes a gente tem muitas situações de que o vizinho, transeunte, ele vê a agressão acontecendo e ele pensa, não tenho nada a ver com isso. Não vou me envolver. Isso não é problema meu. Se eu ligar, vai ficar o meu número ou o meu nome registrado. E não. Cara, a gente tem essa obrigação sim, porque... Vai deixar de brigar com a mulher, vai vir brigar comigo. Não. Fique tranquilo. Isso. Né? Liga o 90, tem esse dever de ligar o 90, né? O patrulheiro, ele tá na rua para atender esse tipo de ocorrência. E outro sim, problema que eu acho que é bem específico daqui de Itapeva é a questão da zona rural. Nós estamos numa das cidades de maior zona rural e de maior PIB agrícola do estado de São Paulo. Como que vem sendo feito essa questão da atuação da PM dentro da zona rural? Quais são os mecanismos que hoje em dia... Porque antes tinha a patrulha rural, que parece que hoje em dia não existe mais, né? Aqui em Itapeva, que era mais específica para isso. Isso, Matheus. Antigamente tinha um específico... Um efetivo específico voltado para a patrulha rural, né? Tinha um veículo próprio, sim, até por questões de efetivo também. Hoje em dia a gente não está conseguindo momentaneamente fazer deixar uma viatura específica para isso, porém não deixamos de fazer o patrulhamento rural. A gente faz de uma forma estratégica diferente. As próprias viaturas, né, divididas o batalhão nosso, o 54 BPMI, ele atende 17 municípios, dos quais são divididos por comandantes. No caso, eu comando 4, né? Comando Itapeva, Taquarivaí, Buri e Ribeirão Branco. Então, pelo menos da minha parte, né, consegui fazer um planejamento que as viaturas de todos os municípios, de forma até rotativa, em alguns horários específicos, elas fazem alguns pontos de área rural. Entendi. Entendeu? Então... Onde é que eu vi que essa semana, acho que foi até a sua, né? Que pegou lá no Pacova, né? 150 porção de crack. Sim. Tem mais quanto de maconha, mas... Sim. O cara jogou a bolsinha em cima, eu vi a matéria. Exatamente. Então a gente consegue... Foi numa de rotina, né? Por sinal essa. Sim. Então a gente consegue atender, sim, o rural, da forma com o efetivo que nós temos hoje, sem uma viatura específica para isso. Lógico que se tivesse a viatura específica para isso é ainda melhor, né? Mas mesmo com a viatura específica a gente não deixa de fazer com outras também, porque uma viatura só não dá conta, como você mesmo pontuou, né? Nós temos uma área rural extremamente extensa, muito extensa, muito grande, né? A geografia da nossa região aqui, muita estrada dentro dela ainda, né? Muito grande. E aí entra também, né? Como eu já mencionei em outro ponto, o trabalho nosso de inteligência. O trabalho nosso de inteligência, ele possibilita um estudo direcionado do crime. Então, algumas informações, e aí pontuo novamente, às vezes o disque denúncia é muito importante para nós. As pessoas denunciarem alguma coisa. A área rural lá, que é um local muito distante. Pô, se a pessoa que está lá, ela é a melhor fonte de informação para nós. Às vezes um vizinho, ele vê uma movimentação estranha numa chácara, alguma coisa... Um carro que não é comum aquele veículo passar por lá. Nunca vi esse veículo aqui. Poxa, fugiu da normalidade. Pô, ligue 190, passa para nós a informação, nós vamos dar um jeito de averiguar. Entendeu? Então esse trabalho de inteligência colaborado com essas informações ajuda a gente a fazer um atendimento mais cirúrgico. E ele funciona bem, é muito bom. Sim. Até ia fazer aqui uma outra pergunta, que é a questão de programa ou projeto em andamento para aproximar a polícia da comunidade. Mas você já respondeu, já falei alguns aqui. Isso. Questão da vizinhança solidária, né? Sim. E esses dias eu estava vendo uma matéria, acho que foi até na CNN, que estava comentando sobre o Smart Sampa, que foi utilizado, né, que são as câmeras com inteligência artificial, que já faz e pelo que eu entendi, é mais ou menos igual aquelas câmeras que a polícia rodoviária usa, né? Que bate a placa. Sim. E já faz uma busca. E estava sendo utilizado agora lá no Carnaval, apesar da justiça já estar querendo travar, falando que é uma interferência na intimidade, enfim. Né? E como sempre, às vezes a justiça acaba dando, né? Mas também não vou fazer vocês comentar sobre essa parte. Sem problema, Matheus. Vamos lá, a gente comenta um pouquinho, sim. É porque assim, se escuta muito que o policial prende...
a justiça solta na audiência de custódia. Como que está sendo isso aqui? Já que você falou que vai responder... Esse é um ponto um pouco mais complicado para responder, Matheus. Mas, tá, vai no geral, então. Vamos às câmeras primeiro, né? Vamos às câmeras. Eu sou um cara extremamente a favor da tecnologia. Extremamente a favor. Eu acho que é o caminho, porque a criminalidade também vem utilizando muita tecnologia. Então nós temos que utilizar isso ao nosso favor e temos que dar um passo à frente. Temos que tentar dar um passo à frente, né? E então eu acho muito válido. Eu sei que é discutido a questão de intimidade, né? Que hoje em dia não tem mais onde você vá, que você não está sendo... Mas se você está devendo pra aí é a minha opinião pessoal, tá, Matheus? Aí sim eu acho que é justamente esse o caminho. Eu vou ser identificado, vai ter uma leitura facial... Aí se eu estiver devendo alguma coisa, eu vou ser preso, não posso sair na rua? Exatamente, não pode. Se você está devendo para a justiça, você tem que quitar a sua dívida perante a sociedade, perante a justiça, certo? E se você não deve nada, não tem problema nenhum. Aliás, você vai passar pelo leitor lá e não vai acusar nada. Né? Se você não deve nada, então eu acho que é pífia a justificativa contra, né? Essas câmeras. E falando de tecnologia também tem vários projetos, né? O governo do estado de São Paulo, junto com o governador Tarcísio e o secretário nosso, Derrite, eles vêm trabalhando fortemente em investir justamente nessa área. Existem os projetos de Muralha Paulista, o Detecta, como você mencionou, né? Da Câmara da Polícia Rodoviária. Lá nós temos hoje em dia disseminação dele em vários municípios. A ideia é atingir a todos. Para identificar, né, veículo roubado. Isso. Tanto para veículo quanto um futuro bem próximo para pessoas também. Né? Mas atualmente nas entradas de todas as cidades, você ter essas câmeras do Detecta. E para fechar Paulista, o que seria? Seria vinculado, seria um sistema integrado entre todas as câmeras, né? Para cercar todo o estado ligado num sistema único de informação. Entendi. Entendeu? Isso é interessante. Então, um veículo que foi roubado em São Paulo, saiu sentido Campinas, ele cruzou a Marginal, ele entrou numa rodovia, na Anhanguera, já acusa, entendeu? Então você começa a cercar... sabendo onde ele vai aparecer e já coloca... Ou mesmo, às vezes acontece, a pessoa, eu fui viajar, larguei o carro na rua, furtaram, eu voltei uma semana depois de viagem e dei falta do veículo, então supõe que esse indivíduo já está longe, o veículo já foi para outro canto, foi para algum lugar. Aí você jogou no sistema, às vezes, jogou no sistema, às vezes naquele mesmo dia, já acusa, seu veículo está em tal município agora. Entendeu? Isso é o sistema, a tecnologia favorecendo o combate ao crime. E facilitando o trabalho, economizando efetivo. Não, muita ocorrência já foi, muito flagrante já foi dado por conta desse sistema hoje em dia. É o nosso... Hoje em dia a gente trabalha também outras formas de tecnologia, os batalhões estão adquirindo drones, são várias tecnologias apoiando o policiamento. E a gente tem que seguir essa linha, né? A gente tem que evoluir, senão a gente para no tempo, a gente não pode parar no tempo. Né? Esse é o meu pensamento. Não, tem que usar, né? Se a tecnologia tá aí, ela pode ser usada tanto pro mal quanto pro bem. Houve, há um tempo atrás, no comando do Capitão Mota, no interior do senhor, houve um projeto piloto no colégio, na escola Otávio Ferrari. Esse projeto piloto era para fazer identificação de alunos, parecido com o Smart Sample. Então, a câmera ficava ali na entrada, fazia a leitura, se eu não estou enganado, de 30 faces por segundo, coisas assim. E tinha uma dessas câmeras, ela era ligada com o sistema Prodesp, para fazer o levantamento de veículos, tanto o reconhecimento veicular, quanto o reconhecimento facial de criminosos. Ficou por um tempo ali, eu não lembro de onde que veio esse projeto, se era do governo ou era particular, mas ficou por um tempo instalado no Otávio Ferrari isso daí. Não, seria interessante se colocar, né? Até a Quinta Peva era para ter a cidade inteligente, que era as câmeras, mas parece que a maioria não funciona hoje em dia, né? As que tem pela cidade. Assim, mas seria interessante elas fazerem esse serviço mesmo. De forma geral, é lógico que tudo isso vem para o bem, mas tem um entrave, que requer investimento. Requer investimento. Então, a gente sabe que a verba ela tem que ser controlada e... Enfim, é algo... vai sendo ajustado pela política pública, né? Então, mas é algo que vem evoluindo tem trazido resultados positivos para nós.
E ainda sobre ali, né, a gente comentou a questão, né, da GCM, né, e há pouco tempo, acho que vai fazer uma semana e meia, 2 semanas, teve a decisão do STF colocando a GCM agora também como integrantes das Forças de Segurança. Aliás, acho que não chegou a alterar o artigo 141 colocando realmente como Força de Segurança, mas deu status de polícia. Poder de polícia a eles, sim. O que vocês acham que isso muda na prática, hoje em dia, para a GCM? Porque ela já fazia. Sim, né, eu acho positivo, né? Porque eles passam sim a atuar 100% como polícia, né? Podendo fazer tudo que outras polícias já faziam. E isso regulamentado de forma jurídica. É uma regulamentação jurídica para o trabalho. É um embasamento e está tudo dentro da norma hoje em dia. Eu acho ótimo, né? A população, de modo geral, não só de Itapeva, mas todos os guardas que têm a guarda, só vem a ganhar. Tem, Buri acho que não tem, né? Buri não tem. Tem também. A população você tem que ganhar, porque você tem o efetivo da PM, efetivo da Polícia Civil, somado ao efetivo da guarda, todo mundo com um bem comum, né? Que é proteger a sociedade. Eu acho ótimo, na verdade. Mas seria interessante se essa parte também viesse com uma maior, como que pode dizer assim, preparo na questão técnica mesmo, porque igual, pelo que o Pimentel contando, ele para ser soldado, né, ali de começo de carreira, né, dentro da hierarquia da PM, foi quase 1 ano de escola, de preparo, de tudo, né? A GCM já não tem isso, né? Você passa no concurso, faz eu sinceramente, aí eu acho que eu não sou competente para responder essa, Matheus, porque não sei ao certo como funciona a GCM. Acredito sim que eles têm o treinamento deles, mas sim, 100% eu não sei te dizer. Mas do que a gente percebe, eles fazem um bom trabalho, vem fazendo um bom trabalho, né? Como disse, só vem a somar, né? Então... É que também vem sendo interessante, pelo menos aqui em Itapeva, né? Igual essa questão mesmo de tal o Coronel Fernandes, que foi coronel. Acho que você, né, era da época dele, né? Pelo que você contou. Não chegou a trabalhar sobre o comando com ele. Mas eu acho interessante isso, de se levar um PM para estar à frente do comando e tal da GCM, exatamente por causa dessa questão do preparo, do estudo. Tem know-how para trabalhar, né? Ele tem ouvi muito conhecimento, elogio com relação a ele. Né? Não, sem dúvida, tem a somar, né? Sim. O cara já vai com experiência, é uma pessoa de um alto gabarito aí para dar sequência e melhorar até o trabalho, né? Com certeza, esse é o... Tem conhecimento para passar exatamente. Lá, né? Eu acredito que essa mudança ela só tem a agregar valor, né? Sim. No combate ao crime. A ideia não é ter divisão, né? A ideia é que todos chutem pro mesmo gol. Exatamente. E assim como o capitão falou, né? A gente tem muito a ganhar. A sociedade tem muito a ganhar. Isso daí, né? A gente não consegue entrar em detalhes, mas no geral a sociedade tende a ganhar com uma GCM mais atuante, vamos falar assim. E quanto mais preparada, também melhor, né? E assim, quando aí, mais um ponto aí. Essa aqui ocorrência. Qual que foi a ocorrência mais engraçada, assim, que você já... começou a risada, então tem história boa. Não, tem muita coisa. Tem história boa. Não dá pra falar. não precisa contar nome nem mostrar foto. Você quer contar, Pimenta? Não, já tive situações engraçadas. Foi uma em conjunto, então. Não, pior que não. Difícil. O Pimenta ficou vermelho, tá parecendo uma malagueta ali agora. Não, já tive situação. Não, ocorrência tem muito detalhe, tem muito ocorrência, tem muito detalhe. Já tive diversas, já tive ocorrências que fui parar para outro estado até, desenrolou em outro estado. Ocorrência de tudo que é tipo. Já tô com 24 anos, trabalhei bastante tempo no tático. Então a gente tem bastante ocorrência grande. Mas tem coisas engraçadas, tem coisas que acontecem no cotidiano policial que elas são engraçadas. Eu cortando o senhor, eu atendi uma ocorrência, isso foi engraçado. Lá vem. Deixa o Pimenta. Não fala, Pimenta. Vai falar? Então vai falar. No fundo de Apiaí, num bairro bem distante, Apiaí também é um município bem grande. E a gente chegou numa ocorrência, era uma briga de casal. O indivíduo estava dentro da casa, quebrou toda a casa. Aí eu fui falar com ele, chamei ele, né, me identifiquei, policial militar e tal. Ele não falou comigo. Aí veio um familiar e falou, ele é deficiente auditivo. Aí beleza, aí a gente, né, eu usei o familiar pra gesticular com ele, falar, ele veio, super bem e tal. Aí chamei a outra parte, que era o marido da ex-mulher. Também era deficiente auditivo. E aí ficou os dois ali discutindo, sabe?
E eu, sem saber... O que eles estavam discutindo. Alguma coisa a gente consegue entender, né? Mas ficou um negócio ali meio complicado. Aí veio a esposa, que também era deficiência auditiva. Então são 3. Eram os 3. Cara, uma ocorrência bem diferente, né? Do normal que a gente atende. Eu até brinquei e falei, cara, eu nunca mais vou atender uma ocorrência dessa no mundo. Ele falou isso aí, ele falou isso aí, eu lembrei de uma em São Paulo. Tem uma de um amigo meu também, PM, eu vou contar pra vocês. César. Em São Paulo, uma vez, a gente na Zona Norte, cara, tinha acontecido um roubo num posto de combustível, cara. Aí passaram, né, na rede de rádio, no cupom nosso, passou assim, um indivíduo assim, bermuda tal, camiseta, tá armado, tal, tomou tal sentido. Aí a gente patrulhando ali atrás desse cara, aí já era tarde pra noite, já tava mais escuro. Putz, vimos um cara, assim, é esse, cara, é esse. Encostamos do lado dele, levanta a mão, polícia, vai. O cara olhou assim, assustado, levantou a mão. Levanta outra mão, cara, levanta outra mão. Você tá louco, tá armado, meu? Solta aí, tira a mão daí. Você vai morrer, cara, não faz. Cara, e o cara nada, né? Falando pra equipe, vai em cima lá que o cara não tira a mão. Putz, chegou o cara, encostou o cara no muro assim, meu. O que você tá aí? Porque você não tem outra mão? Eu não tenho outra mão, senhor. Eu fui ver, o cara tava... No cara só tinha um braço, cara. Eu falei, mano, que situação. Aí como é que você mantém a seriedade depois? Eu falei, cara, que situação, essa que aconteceu cara. Com um amigo meu aqui em Itapeva também. Bota a mão, não tinha outra. Em São Paulo eu peguei uma dessas lá, cara. Putz, e não era o cara, tava com a mesma roupa, não, a mesma e pior que daí na situação que você está, não tem nem como saber se o cara tá falando a verdade ou não. Né? E se realmente o cara tem a outra e tá. Não, não dava pra ver com a camiseta, não dava pra ver que ele não tinha um braço, a impressão que ele tava escondido, né? Tava segurando a mão. Que situação constrangedora, daí você vê, cara. Aí... Mas todo o trabalho ele é diferente, não tem como você elencar assim, uma ocorrência. O dia a dia do policial é complicado. Ele é variado, um negócio... A gente teve aqui em Itapeva, semana passada, né? Final de semana passada, como é aquela história, né? O cara codando o vídeo, ele com arma na avenida sim. Ali, pararam o cara na arma de brinquedo. Nossa, também é brincadeira, causou uma comoção geral, né? Sim. Situações que acontecem. Graças a Deus foi bem resolvida. E a PM foi rápido naquela situação ali. Foi numa noite e na manhã seguinte já estava resolvido. Já acharam ele, situação, né? Para trazer tranquilidade, né? Sim. Isso aí. Só exemplificando, comando, nessa situação aí do indivíduo com a arma, houve um clamor da sociedade, né? Vários vídeos, várias pessoas. Sim. Então, pessoas falando, né? Conheço o indivíduo, fulano, ciclano, né? Falando o nome dele. Então, esse foi um exemplo, a resposta rápida da PM foi um exemplo da proximidade, né? Da sociedade com a PM passando, relatando informações e tudo mais. É um caso que ninguém ligou no 90. A gente ficou municiado de informações, então deu um parâmetro maior pro efetivo da rua. Não, pra mim mesmo, quando chegou o caso, já falou até a ação que ele tinha, não sei, de mulher, medida não sei o que, chegou, só não chegou o CPF e o RG dele, o resto tudo mandado. Chega, a informação tem uma velocidade hoje em dia impressionante. Quando a sociedade, ela quer auxiliar a polícia, né, porque a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas quando a sociedade, ela quer auxiliar a polícia, não tem união mais forte do que a sociedade e a polícia operando aí na rua. Exatamente. E nessa questão de droga, fazer uma meio polêmica Vamos agora. Lá, tava demorando para chegar. Não, tinha que ter uma também, né? Você viu a tática, né? Eu deixei vocês mais relaxados, dando risada, agora a gente vai por... Como que... Assim, uma pergunta que já me fizeram é a seguinte. Todo mundo sabe onde vende droga, principalmente cidade pequena. E não prende, normalmente, lá direto, tá ali fazendo operação? Então, na verdade, assim, que a gente não prende é uma inverdade, né? Como eu já pontuei até, eu tenho alguns pontos bem conhecidos de venda de droga. Eu, há pouco tempo aqui em Itapeva, né? É lógico que isso é incumbência minha mesmo, mas já tenho informação, já sei onde são esses pontos. E os policiais, né, junto com o planejamento que a gente faz, eles passam dioturnamente nesses locais. E sempre são feitas prisões. Sempre são feitas prisões. Que às vezes não traz tanto clamor assim, a gente divulga as ocorrências, só que não é algo tão divulgado, né? Vamos dizer assim, mas sempre são feitas prisões, mas entra naquilo que eu falei anteriormente para vocês. É sempre aquela prisão de drogas
de uma certa quantia de droga, mas não o fornecedor, o cara maior, né? A gente tenta trabalhar bastante para chegar, né, nessas pessoas, né? Aquele que está trazendo, abastecendo a cidade, sim, mas os pontos de droga que tem na cidade, eles são policiados, né? Eu tenho controle disso, eu tenho como provar isso para você, né? E são feitas prisões, sim. Aliás, já aproveito até espaço para parabenizar os policiais de Itapeva, Buri, Taquarivaí, de modo geral de todo o batalhão, que a gente acompanha o trabalho deles, e é um trabalho árduo, não é fácil, e eles trabalham muito, né? Dia e noite trabalhando, expondo suas vidas, correndo risco, né? Sai de casa, todos eles são pais de família, todos eles têm a família em casa, aguardando que eles retornem, e eles estão colocando a vida deles em risco em prol da sociedade como um todo, né? Então, já deixo aqui meus parabéns para todos. Já aproveitar então que você também é o comandante de Buri e de Itapeva, te fazer uma pergunta que assim, é uma análise minha que vejo de fora, informações, notícias. Sim. Eu tenho uma leve impressão que Buri tem muito mais casos de crime organizado rolando lá do que, por exemplo, Itapeva. É só uma percepção ou realmente lá tem um nível um pouco maior nessa questão de... Porque, por exemplo, eu nunca vi aqui em Itapeva, pelo menos nos últimos anos, falar, um indivíduo ligado ao PCC foi preso em Buri. Pouco tempo teve 2 casos lá, um por ano quase. Aí começa a chegar uma informação um pouco mais técnica, sim, né? Técnica operacional nossa. Não dá para falar tanto sobre isso. Mas existe sim, a gente faz um acompanhamento de serviço de inteligência também, de organização criminosa, que é algo que nos interessa muito, né? Buri é um município pequeno, porém a gente sabe que já tem histórico de muitos problemas, né? Vi até as eleições, né? Que as eleições lá ficaram famosas. Eu lembro quando eu cheguei aqui, às vésperas... roubo no banco também, lembra? Metralhadora, tudo lá. Eu cheguei aqui às vésperas da eleição, quando eu assumi o batalhão. Foi um bom momento. E pude trabalhar até, inclusive, em loco lá na eleição em Buri. E tanto que esse ano a gente fez um excelente trabalho lá e fez todo um trabalho de planejamento. Foi uma eleição bem tranquila. Então a gente sabe que é um município, sim, complicado, que a gente tá atento, né? Temos lá até o nosso sargento Denis, que é o comandante do município lá, faz um excelente trabalho. Lá tem um comandante daí... todo município tem um sargento que comanda. E a gente faz um planejamento geral, a gente está sempre em reuniões, sempre debatendo, discutindo as melhores formas de fazer o policiamento, né? E é assim que a gente faz. De modo geral. Bom, mas nós estamos aqui já caminhando para os minutos finais. Se você quiser comentar mais alguma coisa, dar alguma recomendação, você também, Pimenta, quiser mandar um abraço pro comandante, aproveita. O comandante isso, geral, né? Que você é comandante, né, do primeiro comando, mas ser o comandante geral. Até hoje eu estive lá conhecendo ele, almocei lá no rancho da PM, muito bacana. Até o Neto faz uma comida boa lá, gostei da comida do Neto. A comida... Não, com certeza, o meu... O Pimenta tá dando risada. Pegou mal minha frase. Não, de forma nenhuma. Risadinha dele. Jamais. O meu elogio também é extensivo ao comandante e aos comandantes da região, né? Fazer corte que isso o meu elogio também é extensivo aos comandantes, sim, né? Que participam de todo o planejamento. Se temos uns índices controlados, um bom trabalho desempenhado, é graças a um planejamento e execução bem feita, né? E de forma geral, a orientação que eu faço para a população é isso. Não hesite em ligar 190, tá? 181 também, o Disque Denúncia. Em relação àquilo que eu falei sobre educação, preste atenção no que seu filho faz em casa, com quem ele anda, aquilo que ele vê no celular, que hoje em dia é uma boa ferramenta, mas também tem o mundo inteiro aqui dentro, entendeu? Do celular. Então, é algo... Até quando eu vou nas formaturas de ProErd, eu costumo comentar, né? É importantíssima a presença, de fato, dos pais, né? Porque eu acredito que só através de uma boa educação que a gente vai ter um resultado diferente lá na frente, né? Esse resultado é a longo prazo. Então, recomendo isso aí aos pais. Como já disse também, reforço as mulheres que, por um acaso, têm alguma situação complicada dentro de casa, não hesitem em procurar a delegacia
da mulher, ligue o 90, sabe? Não seja mais uma vítima. Tá? Nós estamos aqui para atender toda essa demanda, toda essa população, da melhor forma possível que a gente consegue. Isso, Matheus. E você, Pimenta, quer mandar um abraço para alguém? Agradecer ao nosso comandante do batalhão, comandante Pires, meu comandante direto aqui, todos os policiais que trabalham, né, diuturnamente na rua, como o capitão bem mencionou, dando sangue. Todos são bem profissionais no que eles fazem, né? Um outro detalhe, a violência doméstica, né? A mulher não pode hesitar. Ela tem que ligar, ela tem que acionar a polícia. Sim, é problema de todo mundo a violência doméstica contra a mulher, né? Contra aquela história que em briga de marido e mulher ninguém bota, balela, né? Colher, sim, porque senão a gente tem esses aumentos de índices aí e tudo mais. Exatamente. Né? Então, queria agradecer aos policiais, aos comandos e também dizer que não tenham medo da Polícia Militar, né? Confiem na Polícia Militar. A gente está na rua aí para auxiliar. Né? Todo mundo que está na Polícia Militar está porque gosta, tá? Ninguém está aqui porque não tinha outra opção. Não. Todo mundo que está aqui dentro está porque gosta, né? E se preparou muito, né? Pelo que vocês relataram. Confie na polícia, né? Tem uma polícia como amiga, né? A situação entre pais e filhos aí, observem os filhos, né? Mais uma vez reforçando, observem os filhos. Um outro ponto que eu queria também marcar aqui é que o esporte salva vidas, né? Então, direcione as crianças para o esporte, né? Direcione, seja qual ele for, se coloque lá, a gente vai ter uma melhora de sociedade. Entendeu? A gente vai ter uma valorização de sociedade. E a gente está perdendo muito isso, né? Tá deixando muito de lado isso daí e dando atenção para outras coisas. Então, eu acho que o caminho é esse. Né? Até porque você pratica esporte, né, Pimenta? Pelo que eu fiquei sabendo, né? Você é Muay Thai? Sim, não. Eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu, sou professor de Jiu-Jitsu. Olha que legal. Eu dou aula aqui em Itapeva. Mas você dá aula para geral ou só para o batalhão? Não, geral. Dou aula aqui em Itapeva, na academia do Mauro, né? Que antes era a academia do Goulart, o Goulart foi embora, ficou pro Mauro. Eu, o Mauro e o Júlio, que é o cabo Júlio também, da PM. O Júlio é um atleta nato, né? Ganhador aí de vários títulos. Eu dou aula aqui, eu dou aula em Apiaí. Tem um projeto em Apiaí, uma academia lá. Pelo tempo que eu fiquei lá e pelo conhecimento, eu me desloco lá toda semana para dar aula também lá. E já puxando sardinha pro meu esporte, né? É fundamental as pessoas saberem se defender, tanto para o policiamento quanto para a vida social comum. E mulheres que queiram aprender a se defender, que tenham essa necessidade. Por mim, isso aí seria geral, né? Colocaria na escola a defesa pessoal, que a gente melhoraria muito a condição da criança e de todo mundo. Mas hoje, pensando aí, mulheres que querem aprender a se defender, cara, é sensacional o desenvolvimento. A gente tem várias mulheres treinando com a gente. Bacana. O relato delas é que muda muito, entendeu? Autoconfiança, postura e não saber se defender, né? Ninguém quer a via de fato, mas acontece. Se precisar, acontece, né? Se precisar é melhor saber do que não saber. Tem uma frase que diz assim, que é melhor um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Né? Então, é verdade. É interessante, tanto para a vida, vai melhorar o social, vai melhorar a saúde, também vai dar esse aporte para ela aí, caso ela... Por sinal, nós temos, né, na PM daqui um guerreiro que é jardineiro, que é o Capitão Maciel, deixar um abraço para ele. É que ele me mandou uma foto lá, tava mexendo no jardim, eu fiquei pegando no pé dele até agora, então nós temos aqui um... Não, mas ele é um guerreiro no jardim. Isso, é verdade, é verdade. É o contrário. Meu agradecimento seria só isso. Não, mas eu que quero agradecer vocês também pela disponibilidade de ter vindo aqui, ao comando do batalhão de ter liberado, pela recepção hoje lá também, até me surpreendeu, eu achava que eu ia chegar lá, o coronel era mais velho, era novão ele, né? Me surpreendeu, né? A gente sempre pensa, né, que é mais velho, né? Coronel, deixar aqui um abraço para ele, pro Nunes, acho que foi a Karina, a Sandra e o Ricardo, que estavam lá, que é o subcomandante, né? Exatamente. Eles. Deixar um abraço para todos aqui, muito obrigado a vocês. Obrigado, Matheus, obrigado pelo espaço, né? Obrigado, isso é importante, esse contato, né, nosso, através dessa mídia que tem a Jovem Pan, né? Excelente. Esse acesso para a gente conversar sobre esses pontos e as pessoas
aqueles que não conhecem saberem demais como funciona, né, o nosso trabalho, aquilo que a gente está pronto a atender, aquilo que a gente está caminhando, que a gente está evoluindo. Somos todos seres humanos, né? Estamos sujeitos a erros. Nós tentamos minimizar os nossos erros com um tanto de treinamento que a gente faz, né? A gente tenta minimizar, mas estamos suscetíveis aos erros, né? E, então a gente está sempre evoluindo e a participação da sociedade é fundamental. Até porque o nosso policial vem da sociedade, então nós estamos envolvidos com toda a população e para o bem dela, sempre à disposição. Disponha da Polícia Militar aí. Obrigado pelo espaço, Matheus. Não, imagine, mas eu acho muito bacana, para terminar essa questão do estudo, do ensino, tem uma frase, se não me falha a memória, é do Lincoln, que ele falava assim, se eu tivesse 1 hora para cortar uma árvore, eu gastaria 50 amolando o machado, né? Então a prevenção, o estudo é muito melhor do que o combate, né? Sem dúvida. Combate. É isso. Mas, muito obrigado a vocês. Obrigado, então. Matheus. Agradeço vocês Boa também. tarde para todos. Boa tarde a todos. Obrigado.